nessa noite estamos olhando para Ti, como todos os dias, como todas as horas, nós tenhamos feito. A gente sabe que viver ultimamente, estar encarnado, porque viver a gente vive, seja encarnado ou desencarnado, né? Mas estar na carne não tem sido fácil para muitos. São inúmeros aprendizados, mas junto com esses aprendizados vêm as vicissitudes, vêm os problemas. Então, Jesus, nós estamos mais uma vez com o nosso olhar para Ti, ensejando que o Senhor continue guiando a todos nós. Nós agradecemos por não desistir de nós, por ter também esse olhar atento para conosco, assim como cada um de nós tem para consigo. Então, Jesus esteja conosco, como um irmão mais velho que segura as mãos do irmão mais novo para ajudá-lo a caminhar. Esteja também, Jesus, com os nossos entes desencarnados, não só os meus, mas também o de cada um, de cada membro do nosso grupo que aqui se encontra no momento. Leve a eles, Senhor, alento, leve a eles coragem e força, para que eles possam também continuar lutando, seguindo e buscando, assim como nós estamos fazendo. Nós sabemos que o reencontro é certo. Agradecemos a espiritualidade amiga presente, os nossos mentores presentes, não só o meu, mas os mentores também de vocês, e aqueles que vieram hoje ouvir um pouco a palavra de Jesus, porque necessitam ouvir de nós. Não que no mundo espiritual não tenha uma explanação muito melhor, mas por estar vibrando muito próximo da carne, precisa ouvir de nós enquanto encarnados. Mais uma vez, Jesus, eu coloco nas suas mãos, sobre os seus cuidados, Luzia Aparecida Teixeira, Lúcia Helena Borges, Guilherme de Aguiar Arruda, Eustáquio Sávio da Conceição, Laudimar Fernandes de Carvalho, Idinalva Ferreira, Vera Lúcia Pereira, Josilda Silva, Claudionete Fonseca e Nilson Goulart. Nós, Senhor, te pedimos em prece que vá ao encontro de cada um deles, derramando sobre eles o que eles estão necessitando, seja na saúde do corpo físico, do corpo espiritual, ou a saúde mental, que às vezes afeta e deixa o estado em que se encontra alterado, ou então numa proporção muito maior do que deveria estar. Cuide de cada um, Senhor, porque são pérolas que nós estamos colocando em suas mãos, porque muitas das vezes o que eles necessitam está fugindo do nosso controle, está fugindo das nossas mãos. Mas aquilo que foge das nossas mãos tem em abundância nas suas. Que Jesus permita que os espíritos amigos possam fluidificar a nossa água, derramando sobre ela as bênçãos dos fluidos para nos ajudar no reequilíbrio, para nos ajudar no discernimento, para nos ajudar no bem-estar, não só do nosso corpo, mas também nas energias que o nosso espírito carece para poder permanecer de pé diante das oportunidades da vida, né? Para não dizer aí outra coisa. Mas problemas são sempre oportunidades. Que Deus esteja conosco, a nossa mente está aberta para a palavra de Jesus. Jesus que passou pela terra, deixando aí inúmeros ensinamentos, e que hoje a gente bebe um pouco dessa fonte, né? Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item é o 5, dai a César o que é de César. Capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. O item é o 5, dai a César o que é de César. O meu encontra-se na página 140. A hora que vocês encontrarem, vai me dando um ok, para que então a gente possa ir seguindo. Ok? Para Solange, a Cris também já encontrou.
Ok? Para a Luciana. Creio que todo mundo já deve ter encontrado, né? O de Leusa, ok. Então, vamos à leitura. Dai a César o que é de César. Então, retirando-se os fariseus, decidiram entre eles surpreendê-lo no que ele dizia. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos para dizerem: Senhor, sabemos que sois verdadeiro e que ensinais o caminho, não vos importando em considerar a quem quer que seja, porque não levais em conta a aparência dos homens. Dai-nos, pois, vosso conselho sobre isso. É lícito pagar tributo a César ou não? Porém, conhecendo a sua malícia, Jesus lhes disse: Por que me tentais, hipócritas? Trazei-me em denário para que eu o veja. E tendo eles lhe apresentado uma moeda, Jesus diz-lhes: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam-lhe. Então lhes disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ao ouvirem isso, muitos ficaram admirados, e deixando-o, retiraram-se. São Mateus, capítulo 22, versículo 15 a 22, e São Marcos, capítulo 12, versículo 13 a 17. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus tinham horror ao tributo que lhes era cobrado pelos romanos. Dela fizeram uma questão religiosa. Um numeroso partido se formou para a rejeição do imposto. O pagamento do imposto era, pois, para os judeus uma questão atual e irritante, sem que a pergunta apresentada irritante, sem o que a pergunta apresentada a Jesus, é lícito pagar tributo a César ou não, não teria nenhum sentido. Essa questão era coisa de marapuca, porque, de acordo com a sua resposta, esperavam excitar contra ele as autoridades romanas ou os judeus dissidentes. Mas, conhecendo Jesus a sua malícia, evitou a dificuldade e deu-lhes uma lição de justiça ao dizer-lhe que restituíssem a cada qual o que lhe era devido. Esta máxima, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto. Como todos os ensinos de Jesus, trata-se de um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é uma consequência daquele que nos instrui a agirmos para com os outros do mesmo modo que quereríamos que os outros agissem em relação a nós. Ele condena todo prejuízo moral e material feito aos outros, toda violação de seus interesses, prescrevendo o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se ao cumprimento dos deveres assumidos com a família, com a sociedade, bem como para com os indivíduos. O Evangelho de hoje vem nos dizendo: dai a César o que é de César. Naquela época existiam os tributos, né? César era aquele que governava, era aquele que comandava, e era aquele que dizia e impunha o quanto cada um tinha que pagar pelas terras que possuíam aquele, vamos dizer assim, governo. Até hoje isso existe, né? São os impostos. O Brasil tem uma das maiores cargas tributárias em relação a inúmeros outros países, né? Com um retorno bem precário. Mas hoje isso é regulamentado, né? Ainda que
se a lei é justa ou não, mas hoje tem um regulamento. Naquela época era imposto, né? Então, iam os soldados em casa, todos os meses, cobrando por aqueles impostos. E ai daqueles que não fizessem o pagamento, né? Iam perdendo tudo, inclusive perdiam as suas terras, perdiam, às vezes, a sua única fonte de subsistência, porque era muito comum uma casinha ali na frente e aos fundos uma plantação para a subsistência. Então, muitas pessoas ficavam, de fato, às vezes, na miséria, né? Então, o que aconteceu ali? Existiu uma revolta contra aquela parte que não era a favor desses tributos. Então, eles ofereciam resistência ao pagamento. E eles, sabendo que Jesus estava por ali, eles falavam, né? O filho do homem, o prometido está por aí, vamos tentar ouvir dele, porque aí a gente empurra um pouco da responsabilidade para ele, né? Porque se tiver que pagar alguma coisa diante do imperador, ele que vai se ver para lá. Qualquer coisa, foi Jesus que disse, e não nós. Foi Jesus que fomentou. Porém, eles estavam falando com Jesus. O Jesus que eles desconheciam. E quando eles falam para Jesus, você acha correto dar esse tributo? Você acha correto pagar esse tributo no intuito de jogar Jesus no Maracuca? Jesus logo respondeu para ele: por que me perguntas isso, hipócrita? Porque Jesus já sabia da intenção. E Jesus pede a eles que tragam uma moeda. E Jesus olha para a moeda e fala: quem está? De quem é esse rosto nessa moeda? Eles falam de César. E Jesus responde a eles: dai a César o que é de César. Então, o que é que Jesus está querendo nos dizer com isso? Se nós formos olhar pelo lado da lei, de ação e reação, que nós também podemos entrar por essa vertente, porque cabe essa interpretação aqui, nós vamos entender que cada um segundo suas obras. Aquilo que o outro faz, ele irá colher. Se é bom ou se é ruim, é outra questão. Se a consequência é boa ou é ruim, o problema vai ser dele lá na frente. Ou então uma colheita positiva. Mas Jesus vem dizendo, olha, Jesus vai um pouco mais além. Né? Não seja como esses outros. Não façam às pessoas aquilo que vocês não gostariam que fizessem a vocês. Se o outro briga por um problema material, se o outro é de uma certa forma ganancioso também, deixa a carne dele. Dai a ele aquilo que ele acha por direito, porque lá na frente a consequência também vai vir para ele na mesma proporção que oferecido. E a gente entra também pela interpretação do seguinte: se o outro está fazendo mal, e às vezes a gente não pode com aquele mal porque ele vai se sobrepor a nós, não que nós não podemos e não devemos reivindicar nossos direitos. Mas naquela época, reivindicar e protestar em relação ao pagamento de tributos, com certeza você estaria colocando em risco não só a sua família, mas como a sua propriedade, como a sua, né, como todo ali que estava a reger a sua vida. Era muito comum, numa certa época, que aquele devedor de impostos eram partidos ao meio, né? E cada credor ficava como parte do corpo, como prêmio. Ele não teve mais nada para me pagar, só sobrou a ele, a gente repartiu o que tinha. Ainda que não fizesse nada com aquilo, mas era um prêmio, né? Hoje já se evoluiu muito, hoje ninguém passa por uma coisa dessa, né? Lógico, em relação à dívida, né?
Ninguém é preso por dívida, a não ser por pensão alimentícia, né? Mas Jesus nos chama a essa reflexão. Será que se Jesus estivesse na posição, se esses cidadãos estivessem na posição de Jesus, eles gostariam de ter sido usados como eles tentaram usar Jesus para poder julgar Jesus em um determinado buraco? Então, é a reflexão sobre o outro que a gente precisa fazer constantemente. Dá a ele o que é dele. Deixa a lei de ação e reação dar a ele o que é dele. Nós podemos reivindicar quando isso não vai nos trazer um grande prejuízo. E quando também, às vezes, a dimensão, nós somos poucos para poder reivindicar isso. Porque ali está em César a ganância, a materialidade, o passar por cima do outro, dilacerar com uma família toda em troca do dinheiro. Então, dai a César o que é de César. Que ele junte com os seus, mas que nós não sejamos igual a César, nem tampouco igual àqueles que tentaram, de uma certa forma, jogar Jesus na fogueira para livrar-se de um problema que cabia ao todo à sociedade, não somente a Jesus. Porque os nossos atos são por nós. O livre-arbítrio nós o temos e nós precisamos exercê-lo da melhor maneira possível, com discernimento. Aguardo agora as considerações de vocês, para que a gente possa conversar mais um pouquinho, né, sobre esse tema. Vai cada um abrindo um pouco a visão, né? Oi, Claudionete, boa noite, tá boa? Deus te abençoe e te guarde. Eu sei que você está aí passando por um pedaço, né? Mas eu posso te dizer que eu sei também que sozinha você não está, que Jesus está com você, viu? Maria está aí te ajudando, cuidando naquilo que você precisa, e Jesus, a espiritualidade amiga, trabalhando para restaurar a sua saúde. Nós estamos vibrando por você e, nesse momento, emanando a você muita força, coragem, mas, sobretudo, muita saúde para você conseguir desvencilhar, viu? Não se esqueça, vocês todos que estão conosco na nossa lista, e até aqueles que não estão, né? Porque Jesus não desampara ninguém, Jesus é misericórdia para com todos. Mas nós estamos com um olhar atento sobre vocês. O olhar principalmente na questão da oração, porque a oração é alimento do espírito. Então, nós estamos aí firmes e fortes, juntos de todos vocês que estão necessitando, vibrando positivamente por vocês, pela família, né? Que muitas das vezes fica ali debilitada diante de determinada circunstância, mas vocês não estão só, nós não estamos sós, porque Jesus está conosco. A Luciana Borges dizendo, cresci ouvindo a minha mãe repetir sempre para nós essa frase. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seja o que for, não tome para vocês o que não lhes é devido. Poucas eram suas palavras, mas importante e sábio os seus ensinamentos. E era isso que eu estava aguardando alguém dizer, né? Porque, além dessas vertentes que eu disse, já começando a introduzir nesse assunto, é isso. Seja o que for, se é seu, é seu. Se foi conquistado por você, é seu. Seja material ou moral. Em relação ao material, nós precisamos ter cuidado com os excessos. Mas jamais passe por cima do outro. Jamais traga para si
aquilo que não te pertence, mas que você o traz por imposição, por poder, porque imposição e poder, ele é do momento. Mas daqui a pouco, nós vamos nos ver diante de quem? Diante de nós e nós mesmos. E aí nós vamos perceber o equívoco que cometemos. E aí nós vamos ter que ressarcir. E muitas das vezes esse ressarcimento será doloroso. Coisa que poderia ter sido hoje evitada. É a semeadura. Então, eu começo hoje a plantar aquilo que eu quero receber lá na frente. Né? E se eu caio numa dessa máxima como César, pode ter certeza que você vai precisar soerguer muita gente. E muitas das vezes esse soerguimento será a cada um de nós doloroso, difícil, que pode ser que vai ali nos cortar na carne. Assim como nós um dia também fizemos, né? Vamos ver se tem mais. A Cris dizendo, somos responsáveis pelos nossos atos e temos que ter a consciência de que tudo o que fazemos, seja conosco ou com o próximo, tem consequências. Ninguém vive ou paga pelo que é responsabilidade do outro. Somos falhos, sim, mas temos a obrigação, enquanto filhos de Deus, de nos melhorarmos a cada dia e ensinamento. E é isso mesmo, né? A gente precisa ter, sobretudo, discernimento, ter consciência daquilo que a gente faz. E o que tem de gente hoje em dia fazendo as coisas, passando por cima dos outros e achando bonito, achando graça, né? Às vezes fala certas coisas e dá gargalhada. Eu não consigo nem, como se diz, ainda que a coisa seja cômico, eu não consigo nem rir. Porque é uma coisa que, de fato, perde muita graça. Né? Mas que Deus e Jesus dê a todos nós discernimento de estarmos no caminho certo, de estarmos no caminho do bem, de estarmos, sobretudo, olhando para Jesus e, quando a gente tiver dúvida, a gente fazer igual o homem de bem. O homem de bem, ao final do dia, ele faz uma reflexão de todo dia. E ele pega os pontos negativos e tenta melhorar no próximo ou na próxima oportunidade. Que nós possamos, ao final do nosso dia, fazer a reflexão. Será? Como é esse dai a César? Será que eu estou, de fato, dando a César o que é de César? Será que eu estou respeitando os princípios aos quais Jesus um dia me ensinou? E ainda nos ensina e ainda brilha lá na frente, nos dizendo: olha, esse é o caminho. Então, que todos nós possamos refletir sempre. Porque isso é muito importante. Às vezes, as pessoas fecham os olhos, sabe? Nós temos visto muito essa questão, né? Das pessoas fecharem os olhos e quererem acreditar somente nas suas verdades e não aceitarem nenhuma outra mais opinião, não quero saber de nada, a minha é certa e pronto, acabou. Isso é extremismo. E nada ao extremo pode ser bom debaixo dos céus de um mundo de expiação e provas. Todos aqui estamos cheios de defeitos, de erros. Né? Então, que nós possamos refletir sobre isso. Mais alguém, gente? Ou nós vamos encerrar? Vamos encerrar, né?
Vamos encerrar. Sigo dizendo, dai a César o que é de César, na certeza de que lá na frente colheremos bons frutos. A colheita é certa quando seguimos os ensinamentos de Jesus. Semear o bem só nos faz seguir na certeza de dias melhores. A nossa semeadura conta muito, né, Silvia? O que nós semeamos hoje fala sobre nós amanhã. Que Jesus tenha misericórdia de todos nós. Que nós podemos estar trilhando um bom caminho. Jesus, obrigado pela noite de hoje, obrigado pelo aprendizado, obrigado por mais uma vez essa reflexão que nos chega. Que a espiritualidade amiga possa retornar em paz e que a nossa água já tenha os fluidos necessários a cada um de nós. E que os nossos irmãos espirituais que vieram ouvir de nós hoje essa palavra entendam que é possível que cada um de nós siga o nosso caminho sem passar por cima do outro, mas olhando primeiramente para nós. Porque nós precisamos nos melhorar e não melhorar ao outro. O outro é problema dele. Eu respondo sobre os meus atos. Se eu posso ajudar o outro, se eu posso estender as mãos para o outro, ótimo, isso fala sobre mim. Mas se eu assim não posso, eu oro e deixo ele seguir o seu caminho, na certeza de que um dia ele entenderá essa misericórdia divina. Gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que cada um tenha um sono reparador, que nós possamos sair daqui hoje energizados, que os nossos entes tenham sentido o nosso amor, a nossa gratidão, porque eles estão sempre conosco, né? E que nós possamos ter uma noite de muita paz. E os nossos encarnados que estão aí necessitando de oração, necessitando de um olhar de Jesus, que Jesus passe em cada lar essa noite, derramando sobre ele as bênçãos tão necessitadas. Fiquem com Deus até quinta-feira, se Deus quiser. Ele quer, né? Tchau, gente. Fiquem com Deus, viu?